Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver, sejam bem-vindos, mais um programa em que podemos falar sobre uma boa obra, um belo livro. E você que nos acompanha sabe que nós já fizemos a leitura, o comentário de diversos livros. Busque, porque tem obras belíssimas, tem assuntos muito interessantes. E você pode encontrar todos na nossa página. Mas hoje nós estaremos dando continuidade à obra que estávamos comentando. Estamos já nesse livro há alguns programas. Ele se chama, o livro, O Espírito de Verdade, como vocês podem ver aí. Esse livro é um livro muito bonito. Ele é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e do irmão Valdo Vieira. E nós sabemos também que os espíritos, são vários espíritos que escrevem através desses dois médiuns. Então nós temos essas mensagens meio que intercaladas de diversos espíritos. Em cada capítulo traz a mensagem de um espírito querido. Lembrando que esses espíritos também, quando enviaram a mensagem, eles tinham uma ligação com o Evangelho segundo o Espiritismo, porque como vocês podem ver na entrada, quando vocês olharem os nossos slides, vocês vão ver que cada capítulo existe uma referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, a um capítulo do Evangelho. Então você pode aproveitar e ler o Evangelho segundo o Espiritismo e também depois comparar com a mensagem que foi trazida através dos médiuns, não é? A mensagem desses espíritos queridos que chegaram até nós. Mas vamos dar continuidade. Como eu estava dizendo, o nome do livro é O Espírito da Verdade. Para quem não me conhece, eu sou Solange Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Essa alegria se renova todos os nossos encontros, porque vamos ter coisas muito boas que vão entrar em nós. Nossa mente vai estar sendo abastecida com noções, com pensamentos diferentes, com conceitos que às vezes nós nos esquecemos, mas que voltam a florescer. E é por isso que o nosso programa se chama Alegria de Viver. Não basta viver de qualquer jeito, viver mordendo a coleira como um cachorro preso, com raiva, viver resmungando como aquela coisa de insatisfação. Viver é das coisas mais belas que existem, porque graças à vida você pode fazer tudo o que vem depois. Se você não tiver a vida, nada tem sentido. Então viver, é preciso que você compreenda que não deve viver de qualquer jeito, deve viver com alegria. E a melhor forma de você ter alegria é compreender, porque você pode pensar assim: como é que eu posso ter alegria se eu estou com problema de dinheiro? Como é que eu posso viver com alegria se eu não estou num casamento que eu gosto? Como é que eu posso ter alegria se meu patrão me persegue? Como é que eu posso viver com alegria se meu filho está doente? É claro, ninguém está falando de uma alegria alucinada, de uma alegria que não tenha uma mescla de complicações variadas na nossa vida. Porém, pense bem, se você não estivesse vivo, você não teria um chefe, não teria um filho, não teria uma família, não teria construído coisas boas no seu caminho. Se você entender que viver poderá permitir que você ajude seu filho a sarar, poderá fazer com que você construa uma família melhor, que você tenha uma união afetiva mais agradável, mais companheira, poderá fazer com que você aprenda coisas importantes com o seu chefe, mesmo meio assim casca grossa. Você vai entender que a vida te fornece coisas muito boas. E é por isso que o nosso programa tem esse nome, Alegria de Viver. E mais ainda quando a gente tem acesso a obras como esta que a Solange citou aqui, que vem tratar de conceitos do Evangelho e sempre nos trazendo compreensão a respeito de como agir nos momentos ásperos. Quando você está enfrentando as dificuldades e os desafios, na verdade você está sendo preparado para estar mais afiado. Você já viu, Solange, quando a pessoa está cozinhando, ela vai cortar um tomate, aí ela pega uma faca, a faca só acaricia o tomate. E a faca escorrega do tomate. Por quê? Porque ela não está afiada. Para que a faca seja útil para a tarefa da cozinha, o que você precisa fazer? Você precisa levar a faca a uma pedra de amolar.
Seja ela fixa, que você vai passando, desbastando o aço, seja em uma máquina que tem um rebolo que fica rodando, uma coisa áspera, uma coisa rugosa, que você vai passando a faca e depois que ela vai ser desbastada, ela volta a ter o fio perfeito. Aí você faz assim, ó, a faca corta o tomate na espessura que você precisa. Aí você fala, nossa, que faca boa esta. Obrigado, faquinha, vou guardar você, porque você vai ser a que eu mais vou usar na minha cozinha. Por quê? Porque ela foi submetida aos atritos que tornaram-na adequada para o trabalho. E é assim que a vida faz com a gente. Ela também nos desbasta, ela também faz a gente pensar em outras coisas, ela também faz a gente voltar a ter o fio da utilidade. Nós seremos mais úteis, compreendendo os motivos pelos quais nós estamos passando pelas dificuldades. E agora, nós vamos ao novo capítulo do livro que a Solange citou, não é, Solange? Isso mesmo, o capítulo de hoje é o 62 e o título é Indulgência. Vamos lembrar que esse capítulo, né, ele está ligado também ao capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 10, que fala sobre bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E dentro desse capítulo do Evangelho também tem o mesmo item, chamado de indulgência. E a mensagem de hoje é de quem, André? A mensagem de hoje é do Espírito André Luiz, o meu xará. Aliás, eu tenho esse nome por causa dele. Minha mãe gostava deste nome, mas na época ela nem conhecia ainda o Espiritismo, mas ela gostava de André Luiz. Só que o André Luiz que escreve tem luz, esse aqui que fala não tem. É o André Luiz sem luz. Ok, vamos lá então, vamos ao nosso primeiro slide. Vamos ver o que o André Luiz está querendo dizer para a gente. A luz da alegria deve ser um facho continuamente aceso na atmosfera das nossas experiências. Bem, vamos pensar sobre isso. Luz da alegria. A alegria, portanto, você já... Olha, vem cá um pouquinho para cá. Eu me lembro, quando mais criança do que eu sou hoje, quando acabava a energia elétrica na casa que a gente morava, numa cidade do interior, tudo ficava às escuras, o quarteirão todo, a rua. Aí as pessoas iam atrás de procurar uma velinha. Primeiro o povo saía na rua para ver se estava faltando energia na casa dos outros, né? Aí todo mundo estava no escuro. Aí você acendia uma velinha e aquilo passava meia hora, uma hora. E o que acontecia quando, de repente, a luz voltava? 2 horas depois, o que você ouvia? Você ouvia uma gritaria. Aquela as casas tudo do vizinho. A luz voltou. O que importa é que a luz esteja lá. A luz dá essa alegria. Já pensou você ficar das 6 da tarde às 6 da madrugada do dia seguinte no escuro? Então, como ele está dizendo aqui, a luz deve ser um facho que traz alegria. A luz da alegria deve ser um facho continuamente aceso na atmosfera das nossas experiências. Já pensou quando você estava no escuro e de repente a luz aparece? Você sente uma satisfação. Então, isso deve ser preservado em todas as nossas dificuldades e em todas as nossas experiências. Nós devemos mantê-la acesa. A luz da alegria. Deveremos viver com alegria. Não com alegria gaiata, alegria fajuta, mas uma alegria verdadeira. Vamos continuar então na sequência com o que André Luiz está falando. Circunstâncias diversas e principalmente as de indisciplina podem alterar o clima de paz em redor de nós e dentre elas se destaca a palavra impensada como forja de incompreensão a instalar entre choques. Então você vê, né? A palavra impensada, como uma forja. A forja é onde você tem o fogo que vai fazer o metal ser derretido, onde a marreta vai bater no ferro para forjá-lo. Mas neste caso, a palavra não pensada é como essa marreta de incompreensão que estala ou instala entre choques. Choques entre as pessoas, entre as almas. E isto é natural, são circunstâncias diversas e onde está a indisciplina? Principalmente
essas circunstâncias diversas, aliadas à indisciplina, alteram o clima de paz. Existe um ditado, Solange, um ditado que diz assim: na casa onde falta pão, todos gritam e ninguém tem razão. Não é mesmo? Esse ditado popular, ele reflete isto. Onde há uma necessidade, um problema, no caso, a falta do alimento, todo mundo grita. Um acusa o outro acusa um. E, na verdade, ninguém tem razão. Só está faltando o pão. Quando tem pão, todos os problemas continuam iguais, mas está todo mundo de barriga cheia, então não tem tanto motivo para brigar. Mas aqui está uma das primeiras bases do raciocínio de André Luiz. Indisciplina aliada a diversas circunstâncias que são, às vezes, antagônicas, que são incomodativas, fazem com que a palavra impensada, a palavra agressiva, o julgamento, a crítica, faça com que as pessoas se indisponham, porque um critica o outro sem ter estado no lugar do outro, e naturalmente o que foi criticado vai dizer: mas você não passou por aquilo que eu passei, você não estava lá para ver o que aconteceu. Mas você devia ter tomado cuidado, você não devia ter sido arrojado, mas você não viu quem foi que entrou na frente do carro, como é que você está falando? Aí começa a discussão, não é mesmo? Então, é isso que ele está dizendo, a palavra impensada, ela gera como se fosse um fogo ou uma marreta que vai tentar forjar alguma coisa meio na marra, não é? Meio na pancada. O que mais? Vamos em frente. Daí, o nosso dever básico de vigiar a nós mesmos na conversação, ampliando os recursos de entendimento nos ouvidos alheios. Ou seja, fala, Solange. Não, que a gente vê aqui, a gente não imagina como é importante essa vigia das nossas palavras quando nós estamos conversando. Muitas vezes a gente deixa rolar solta aquela conversa, põe tudo para fora, às vezes o que a gente está imaginando, e isso daí não é bom. É importante que a gente vigie. Se a gente não quiser causar esses entrechoques vibratórios, essas incompreensões, porque às vezes nós falamos uma coisa, as pessoas entendem outras, então tudo isso é muito complicado. O André Luiz está dizendo para a gente da importância de nos vigiarmos na nossa conversação, para que as pessoas também tenham condições de compreender aquilo que está sendo dito de uma forma clara. Eu vi outro dia um pedaço de uma palestra em que uma pessoa dizia o seguinte, contava a história de Buda, e que Buda tinha um aluno, um aprendiz, que o acompanhava. E esse aprendiz era muito dedicado, então ele estava sempre ao lado do mestre. E em um dia, um aluno chegou ao Buda e perguntou: Deus existe? E Buda respondeu: não, Deus não existe. Aí o seu aluno que estava ali ouvindo, Buda te falou que não existe. Aí esse aluno foi embora, veio um outro. O outro veio e perguntou: Deus existe? E Buda respondeu: sim, Deus existe. Daí o ajudante, o auxiliar, o aluno melhor qualificado ali perto, ouvindo isso, falei: que estranho, o mestre não deve estar bem. Que ele falou para um que não existe, para o outro ele falou que existe. Aí veio um terceiro. O terceiro perguntou para Buda: Buda, Deus existe? E Buda respondeu: olha, pode ser que sim, pode ser que não. Ah, obrigado. Foi embora. Aí o aluno que estava acompanhando o Buda perguntou: mas mestre, tem alguma coisa errada nisso? Porque, olha, é muito complicado. O senhor falou para um que não existe, o outro falou que existe, e para o terceiro falou que pode ser que sim, pode ser que não. Como é isto? Aí Buda então explicou para esse aluno: sabe o que acontece, meu filho? Eu preciso explicar as coisas para cada um de acordo com o que ele realmente é. O primeiro que chegou aqui me procurando, ele é daqueles caras rebeldes, daqueles alunos que não gostam de opiniões diferentes. Então, quando eu disse para ele que Deus não existe,
Se eu tivesse falado que Deus existe, ele falaria assim, não existe não, agora eu sei que não existe. Como eu falei que Deus não existe, eu estou abrindo na mente dele a possibilidade de ele pensar que eu posso estar errado, que Deus existe. Aí o segundo que chegou aqui, ele é muito crédulo, ele acredita em tudo que eu falo. Ele é um bom aluno, ele é muito ligado aos nossos ensinamentos. Então, quando ele me perguntou que Deus existe e eu disse que sim, era justamente para ele se sentir confirmando essa realidade que Deus existe, porque ele estaria aberto para receber essa informação. E o terceiro, disse Buda, é daqueles indivíduos que duvidam e ficam pesquisando todas as coisas. Portanto, se ele está buscando ele mesmo alguma explicação, eu dei a ele a chance de ele poder ir em busca, ao invés de ele apenas acreditar no que eu falo. Então eu disse que pode ser que sim e pode ser que não. E a dúvida continua com ele para que ele pesquise. Portanto, nós precisamos aprender a usar daquilo que nós temos de conhecimento, mas respeitar aqueles que nos estão buscando, para que nós não criemos problemas, para que nós auxiliemos aqueles que estão ouvindo, ao invés de gerar neles uma atitude de repulsa, uma atitude de descrença. Então essa parte do texto, Solange, me faz me lembrar dessa história, mesmo que não seja absolutamente aplicável aqui, nós vemos André Luiz falando que a gente vigie as palavras. Porque às vezes você vai querer convencer uma pessoa de uma coisa que está na sua cara, mas que a pessoa não aceita, ela não quer. Então você vai criar uma tertúlia que não é construtiva. Então, sempre que você for observar-se em conversas com outras pessoas, recorde-se aquilo que a Solange acabou de dizer. Uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que a pessoa escuta, porque ela escuta do jeito dela, não é mesmo? Uhum, exatamente. E aí, vamos adiante? Vamos O texto continua, olha só. Sejamos indulgentes. Se erramos, roguemos perdão. Se outros erraram, perdoemos. O mal que desejarmos para alguém hoje suscitará o mal para nós amanhã. Consequência, causa e efeito. Se você errou, peça desculpa. É algo que demonstra que você tem consciência do que fez, que você assume que pode não ter feito o correto. Porque às vezes as pessoas tentam fazer o melhor, mas às vezes o melhor delas não é o melhor para a outra parte. E isto faz com que, se você percebe que aquilo que você desejava não foi aquilo que realmente aconteceu, você deve pedir perdão, para que você dê àquela pessoa a ideia de que você aceita o erro cometido e se desculpa. Agora, do mesmo modo, primeiro, antes de chegar na outra parte, me responde uma coisa. Quanto tempo faz que você não pede perdão ou desculpa para alguma coisa que tenha feito de errado? Já notaram que a gente costuma errar? A gente fala, não fala nada, não, deixa para lá. O tempo vai acabar com essa confusão e a pessoa vai engolir isso e acabou. Não vou eu pedir desculpa. Eu vou ter que pedir desculpa para o empregado. Meu empregado, ele é empregado, eu errei, mas a azar é dele. Quanto tempo faz que você não pede desculpa? Você poderá me dizer assim, é que faz tempo que eu não erro. Será? Será que faz tempo que a gente não erra? Se nós somos tão imperfeitos, estamos aqui no mundo de prova e expiação, cometendo deslizes sempre, como é que a gente pode passar um dia, ou 2, ou 3, sem pedir desculpa para alguém, por alguma coisa que tenhamos feito? Só quando o orgulho é muito grande. Quando o orgulho é grande, a gente não gosta de se desculpar, porque a gente não gosta de admitir que falha, que a gente erra, que a gente não conhece, não domina tudo. Então, pense bem, analise a si mesmo. Na sua relação familiar, na sua relação profissional, no seu contato com pessoas. Veja quanto tempo faz que você não diz, olha, me perdoe, eu me equivoquei, eu errei, me perdoe. Então isso é importante. Agora, a outra coisa também é fundamental, porque nós somos muito complacentes conosco em não pedir desculpa nunca, mas somos muito rigorosos com os outros, que a gente muitas vezes não gosta de dar a generosa concessão da nossa compreensão. Que é o que ele disse aqui. Se você errou, perdoe. Se erraram com você, releve, desculpe. Deixa a coisa embora, deixa a coisa passar. Não é isso, Solange? Exatamente. E está dizendo que o mal que a gente deseja para alguém, hoje, ele acabará
retornando para nós amanhã. Como a gente disse, né, a questão da relação entre a causa e o efeito. Tudo que a gente faz hoje vai reverter amanhã para nós mesmos, seja de forma positiva ou negativa. E por falar nisso, temos uma obra muito bonita, que é o livro Ação e Reação, onde tanto que o título é esse, Ação e Reação, do espírito André Luiz, ou seja, do mesmo autor dessa mensagem, em que ele traz essas questões das nossas atitudes e as consequências dessa atitude. É um livro muito bonito que a gente está lendo e comentando no programa O Espírito da Letra. Vale a pena você conhecer. Mas então, André Luiz aqui está reafirmando, falando a respeito disso, dessa reação que nós vamos ter dependendo das nossas ações. Podemos chamar de efeito bumerangue, né? Isso. Aquele objeto que você joga, parece que ele vai longe, mas ele vai fazendo uma curva, vai fazendo uma curva e volta para te atingir na cabeça, em você mesmo, né? Você que soltou o bumerangue. É uma arma australiana, um objeto que os aborígenes desenvolveram que faz este trajeto. Você sai, se você então faz o mal vai chegar a algum lugar e vai voltar para você. Mas se você faz o bem, o efeito bumerangue também continua existindo. O bem vai espalhar aquilo que é bom e vai voltar para você. É importante que você pense nisso. E o texto tem um parágrafo muito interessante que é o próximo. Olha o que ele diz. A mágoa não tem razão justa e o perdão anula os problemas, diminuindo complicações e perdas de tempo. Olha só, a mágoa ela não tem razão justa. Você pode até ter sido injuriado, caluniado, a mágoa, você guardar mágoa, não é? O que o André Luiz está dizendo, que mesmo que a gente guarde mágoa, isso não é uma razão justa, a gente não deve guardar essa mágoa. Então a mágoa não tem razão justa. E o perdão é o perdão que vai anular todos esses efeitos, essas ofensas, esse incômodo, essas tristezas. Então quando a gente perdoa, a gente deixa de lado, a gente não pensa mais nesse assunto. É como se isso não nos atingisse mais. É diferente da gente ficar remoendo aquilo, nos achando injustiçados, que absurdo que fizeram comigo. E isso vai nos causar, trazer essa mágoa. Vamos Fala, pensar, André. Solange, na questão da fofoca, né? A fofoca. Você fica sabendo através de uma pessoa que veio falar para você que fulano falou mal de você. Isso em família é muito comum, né? A cunhada pichou você não estava na festa, ela usou de alguns qualificativos irônicos a seu respeito. E você então recebe aquilo. E se você está neste padrão, você vai ver que se você ficar magoado, o que vai acontecer? Você não quer mais ver a pessoa, você nem vai conversar mais com a pessoa, você não vai perguntar para a pessoa o que aconteceu, você não estava presente, você não ouviu o clima, você não estava lá para saber como que as coisas transcorreram. Mas se você se deixar envenenar, o que acontece? A mágoa vai ficar em você e pode não ser verdade, e pode ter sido de outro jeito, e pode ter sido interpretado de uma forma errada, ou pode ter sido envenenado pela pessoa que te contou. Porque o caluniador, ele só prospera porque alguém acredita nele e fala que aquilo que ele disse era verdade, quando na verdade às vezes é uma versão da verdade. E nestas condições, a mágoa não faz nada de bom. E o perdão, o que acontece com o perdão? O perdão faz com que o problema acabe, não é mesmo? Ah, tá bom, a pessoa, ela é assim mesmo. Às vezes ela toma umas birita mais, toma uma cerveja, fala muito, mas é Foi dela. um momento de deslize dela. Ou ela falou mesmo porque quis, ou ela quis dizer uma coisa e não foi feliz, mas tudo bem. Deixa pra lá. Aí o cara fica, é verdade, né? O fofoqueiro ou a fofoqueira, pode ser mesmo, né? Ah, tá bom, então acabou a conversa. Então, como disse aqui, a mágoa não tem razão justa. Não existe uma razão. É apenas uma forma de você ficar envenenado e gostando do amargor do veneno. Enquanto que o perdão anula os problemas, diminuindo complicações e perdas de tempo. Porque o perdão acaba, diminui os problemas, faz com que você continue tendo uma vida normal, com quem você se relacione também. Você já percebeu quando você tem uma pessoa no seu trabalho que é muito áspera e é seu superior, você fica fugindo dele? Já notou?
Você faz mal com má vontade, você não... Ai, o fulano vai vir aqui, ai meu Deus do céu, tomara que ele vá embora logo. Você fica com um monte de problemas, você fica com antagonismos. Dentro de você, você passa mal do estômago, você tem diarreia, só de saber que o chefe vai lá para falar com você. Se você não tiver isso no coração, você não vai passar por isso. Se você entender que aquela pessoa não tem uma condição mais profunda de entendimento da relação entre patrão e funcionário, entre chefe e subordinado, você vai perceber que ele não pode ser diferente porque ele não tem o que fazer para ser diferente, ele não tem o que dar. Então você desculpa. Ah, não, ele está nervoso, mas ele é assim mesmo. E geralmente, olha, as pessoas que são medíocres, as pessoas que não têm muito preparo, elas são assim meio agressivas, porque com isso elas se defendem. Elas atacam primeiro para intimidar. Então, se uma pessoa fica com raiva, ela morde a isca. Mas se a pessoa não tem raiva, ela continua na dela, continua fazendo o seu trabalho, continua fazendo o que deve, apresenta o bom resultado. E se ele não gostou, se o chefe ou a chefe não gostou, ele vai ter que remoer isto. Mas não vai ser você que vai ficar com isso no coração. Seu problema acabou. Você volta para o dia seguinte, você continua trabalhando com a consciência limpa, tranquila. Ok? E vamos em frente, porque a mensagem continua. É assim que a espontaneidade no bem estabelece a caridade real. Quem não reconhece as próprias imperfeições demonstra incoerência em si mesmo. Quem perdoa desconhece o remorso. Aí você já vê uma coisa interessante. O bem espontâneo, ele estabelece o quê? A verdadeira caridade, o bem espontâneo. Ajudar a fazer as pessoas felizes, se preocupar com o que está acontecendo, procurar diminuir os problemas. Se torna alguma coisa benéfica e estabelece, sem que a pessoa deseje fazer de caso pensado, o estado de caridade verdadeira. E é importante que nós nos lembremos da importância de termos essa noção, porque o indivíduo que acha que ele é infalível, que ele nunca erra, que é uma pessoa que tem sempre razão, ele está demonstrando uma incoerência dentro dele mesmo. Porque, naturalmente, ele está na Terra, e a Terra não é o lugar dos perfeitos. A Terra é um lugar de espíritos atrasados que erraram muito e agora vão lutar para corrigir. Então, se ele não reconhece as próprias imperfeições, é um indivíduo que não está sequer maduro para se enfrentar. Ele se põe num pedestal. E a coisa pior para uma pessoa dessa que tem o orgulho nessa dimensão é cair do pedestal, não é mesmo? Enquanto que aquele que toma uma atitude generosa e que perdoa quem o ofendeu, ele desconhece o que ele chama aqui de remorso. Quem perdoa desconhece o remorso. Não foi ele que fez o mal, ele esqueceu o mal. Não é ele que tem que ficar, ai, fulano fez isso pra mim, agora eu vou me vingar. Não, eu quero que ele morra, eu quero que ele sofra. Ele desconhece o que é o remorso. Agora, é importante que nós pensemos o quanto é importante nossa atitude de reconhecer eventuais falhas, eventuais dificuldades, limitações na nossa ação, mesmo na ação profissional. Há muitas pessoas que fingem ter uma capacitação que não possuem. Quantos currículos mentirosos estão espalhados por aí, em que a pessoa diz que domina a língua a língua inglesa, a língua francesa, ela lê bem fluentemente o italiano, aí o cara dá um texto para ela ler, ou pega um documento internacional e manda ela lê tudo errado. Mas como você mentiu no começo? Você decorou um texto só para poder passar na prova? Você vai ter sempre medo de que alguém descubra. Então, veja só, faça o bem espontaneamente, faça as pessoas felizes e reconheça seus limites, confesse as suas equivocações, porque isso é muito bom para nós mesmos, não é? É, isso mesmo. Ódio é fogo invisível na consciência. O erro, por isso, não pede aversão, mas entendimento. Essa é uma das reações naturais dos seres primitivos como nós, não é? O ódio é fogo invisível na consciência. Uma pessoa que guarda a raiva, e a Solange citou aqui no livro Ação e Reação, o exemplo que nos reportamos
dos dois irmãos que foram assassinados pelo terceiro irmão que quis ficar com a fortuna e que, por causa disto, passaram já quase 30 anos perseguindo a família daquele que fez o mal para ele, depois de tê-lo perseguido por 20 anos, assim que ele desencarnou. Então, você imagina quanto sofrimento o ódio estava causando nesses obsessores mesmos. Nos que foram vítimas do homicídio, que não aceitaram terem que passar por aquilo e que do outro lado da vida continuavam a fumegar a vingança. E agora estão se dando conta do erro que cometeram, das coisas ruins que fizeram por causa deste ódio. Olha que interessante, o ódio é um fogo na consciência. E que mais, Solange, nesse mesmo slide? O erro, por isso, não pede aversão, mas entendimento. Quando as pessoas erram com a gente, a nossa primeira atitude é uma atitude de aversão, de contrariedade, não quero nunca mais ver essa pessoa, não quero saber dela. A gente tem uma aversão a essa pessoa. Sendo que muitas vezes é importante que a gente tente ter um entendimento com relação ao que aconteceu. Não é? Por que essa pessoa falou isso? Por que ela fez isso? O que realmente aconteceu de verdade? Ao invés da gente começar já a rechaçar, a dizer que essa pessoa não presta, que não vale nada. Muitas vezes as pessoas cometem deslizes. E se a gente levar tudo muito a ferro e fogo, nós vamos ver que não vai sobrar muita gente na Terra para a gente ter amigos. Não é? Então, é importante que a gente procure ter esse entendimento, tentar compreender por que isso foi dito, não é? Em que momento, em qual situação foi dita. E a partir daí também exercitar esse perdão, porque de uma certa forma, se você que está me escutando, você está escutando porque você gosta da doutrina espírita, isso te traz um entendimento, ou se você tem uma outra religião, quer dizer, todos nós que buscamos essas questões ligadas à espiritualidade, estamos buscando melhorar. Então, um bom momento de nós exercitarmos também o que em todas as religiões existe, que é a questão do perdão. Na sequência desse texto, que fala sobre os erros que todos cometemos, tanto individualmente, quanto coletivamente, como familiarmente. Vamos ver. O erro nosso requer a bondade alheia. Erro de outrem reclama a clemência nossa. Então, nós somos o quê? Nós somos um grande cercado em que, como seres em evolução, nós erraremos e outros errarão. Então, a bondade alheia é aquela que deve acolher nossa equivocação, da mesma forma que a nossa clemência deve compreender as falhas dos outros. A questão de compreender e de não guardar raiva, naturalmente, estará sendo testada em níveis variados, não é? Poderia alguém, por exemplo, que diga assim, o ladrão entrou na minha casa e matou minha filha. Você vai ter dificuldade de compreender essa clemência dessa forma, mas você poderá exercitar-se de uma maneira a construir uma ponte entre a sua dor, porque o ódio que você vai ter daquele infeliz não vai trazer sua filha de volta. Agora, no primeiro momento, é natural que a perda seja muito dolorosa e que você acuse aquele que praticou isto de uma forma, de uma acusação bastante cruel. Mas, quando você conhece as leis do universo, você passa a entender que todos nós acabamos tendo que passar por circunstâncias que estão ligadas aos nossos equívocos, aos nossos desafios, às nossas tragédias. Seja a do indivíduo que pegou uma doença qualquer, seja de um que passou por um acidente de carro, um acidente de ônibus, um acidente de avião, seja aquele que sofreu uma morte aparentemente prematura no acidente ou num delito. Há um motivo que explica o porquê passávamos nós também por situações assim. Então, quando você compreende que a pior coisa que você poderá fazer nesse aspecto é guardar raiva eterna, você vê que é uma maneira de você diminuir os traumas, ajudar aquela pessoa que partiu vítima do assassinato e, quem sabe, ajudar aquele ser que fez aquilo
a que ele se torne melhor, a que ele esteja... Quem sabe não foi através deste caminho que você vai ter a oportunidade de colocar o assassino na condição de seu filho? Mesmo que você não possa amá-lo como alguém que saiu de você, mas que você possa tentar ajudá-lo a que ele possa se recuperar. Não na cadeia, é claro, na cadeia ele vai estar, se for preso, mas como espírito, como alguém que ao longo das décadas seguintes vai ter que carregar na consciência o ato delituoso contra alguém que você amava. Agora, nada pior para esta culpa de ver aquele que foi a vítima se ocupar dele com respeito, com carinho, é o teste do amor verdadeiro, não é mesmo? É uma prova muito difícil. E olha, eu já vi essa história mais de uma vez, de pais que perderam os filhos em condições trágicas e que foram buscar quem foi o autor do crime, encontraram preso na cadeia e esses pais passaram a visitar essa pessoa. Acho que 2 histórias eu já ouvi sobre esse assunto, uma prova muito difícil, mas uma atitude muito bonita desses pais que passaram a encarar aquele algoz, aquele que prejudicou o filho de uma outra maneira. É, isso mesmo. São almas diferentes. Diferentes porque no mundo que nós estamos é muito mais comum fazer o mal, né? Ficar com raiva, ficar com ódio. Vamos em frente. E ante o erro, em vão se multiplicam justificações e razões. Antes de tudo, é preciso restaurar o trabalho em andamento, porque o retorno à tarefa é consequência inevitável de toda a fuga ao dever. Olha só, todas as pessoas que equivocam-se, é claro, vão tentar explicar os seus equívocos, mas não é a explicação nem a justificativa que importa, é voltar a trabalhar, é restaurar a atividade, porque o retorno à tarefa é a consequência inevitável de toda fuga ao dever. O indivíduo que foge ao dever precisa retomar o dever. Aquele que fugiu à sua condição de operário, ele não vai resolver suas dívidas se ele ficar apenas justificando-se porque que ele parou de trabalhar. Ele precisa voltar a trabalhar. Ele precisa voltar ao dever. Então, André Luiz nos está dizendo que nem justificativas, nem as razões mais plausíveis são suficientes para se dar andamento ao processo de reerguimento. É a mesma coisa que alguém que caiu está dizendo, eu caí porque tinha uma pedra, a pedra estava muito grande, eu não conseguia levantar, não consegui pular, eu não vi a pedra, eu torci o pé. Enquanto ele está falando da pedra, do porquê ele caiu, ele continua caído. Não importa qual é o tamanho da pedra, não importa se ela estava solta, se ela estava escorregadia, o que importa é que ele levante. Para isso é que ele precisa ter vontade de voltar a andar. E é o que André Luiz está falando nessa parte final do capítulo. E nós vamos agora acompanhar o restante. Vamos lá, Solange? Quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais amplo em nós o imperativo de perdoar. Aprendamos com o Evangelho a fonte inexaurível da verdade. Você, a mostra da grande prole de Deus, carece do amparo de todos e todos lhe solicitam amparo. Saiba, pois, refletir o mundo em torno, recordando que se o espelho, inerte e frio, retrata todos os aspectos dignos e indignos à sua volta, o pintor, consciente e respeitável, buscando criar atividade superior, somente exterioriza na pureza da tela os ângulos nobres e construtivos da vida. Aqui nós já vemos então o critério da seleção que a nossa capacidade permite que nós tenhamos. Quando você vai educar um filho, se você usa apenas da crítica e fala, você é um bagunceiro, você não põe em ordem suas coisas, seu irmão faz melhor que você apenas está reforçando nele o que ele tem de ruim. Você é o pintor que está pintando o quadro feio para ele se ver. Ou você é o espelho que está mostrando para ele a coisa que ele já sabe. Mas quando você é um artista, um educador, uma pessoa que sabe como valorizar, você vai ver as boas coisas.
e vai enfocar as boas coisas para que aquela criança passe a ver-se não como um inútil, porque o irresponsável, o preguiçoso, já que você não gosta de mim mesmo, eu vou continuar sendo desse jeito e acabou. Mas quando você realça o que a pessoa é de bom, ela vai querer que você continue a admirá-la. Então, o bem vai fazer com que ela se erga. É o que ele está falando aqui. O pintor hábil, ele não faz a obra visando os temas esdrúxulos, os temas mesquinhos, porque o que ele deseja é comunicar uma mensagem positiva de arte. Então, diferente do espelho, que é frio e indiferente, o pintor sábio promove a beleza, não o esdrúxulo, que vai prejudicar aquele que está assistindo a beleza da imagem. Vamos dizer assim, o espelho, ele reflete. O espelho simplesmente reflete a realidade daquilo que está ali diante dele. O pintor não. O pintor, ele enxergando a realidade ali diante dele, ele tem essa capacidade de extrair dela, de extrair a beleza, de falar sobre o que é bonito naquela realidade, de querer expor. Isso se o pintor deseja, como ele diz aqui, revelar essa atividade superior. Então, quando o pintor tem essa visão, ele quer realçar a beleza, a bondade, os valores. Então, ele tem essa visão de trazer da realidade e colocar na sua obra todos esses valores para que as pessoas, admirando uma obra de arte bela, se sentindo elevados com aquela beleza, com aquelas coisas, com aquelas cores, com todos aqueles valores que ali na tela estão retratados, as pessoas acabam também se elevando interiormente, acabam se conectando com essas coisas mais belas. É isso que diz, e essa é a diferença do espelho para o pintor. E todos nós somos pintores, somos artistas das nossas vidas, estamos criando as nossas obras de arte, que são as nossas existências. A nossa vida é uma tela em branco que nós vamos colorindo com o passar do tempo. E depende apenas de nós aquilo que desejamos retratar e passar para as pessoas. Tudo isso é muito bonito e fica essa mensagem então do nosso querido espírito André Luiz para a gente pensar a respeito do que desejamos ser e de como é importante essa indulgência, o perdão, essa compreensão, porque todos nós somos irmãos. Quando um cai aqui, a gente tenta dar a mão, levantar, não foi legal o que você fez, não faça mais isso. Quando o outro cai lá, e mesma coisa, quando a gente cai, alguém também vai nos ajudar. Nós temos que ser sempre aqueles que puxam as pessoas para cima e não aqueles que ajudam a enterrá-las, a colocá-las mais no fundo, porque as pessoas às vezes cometem os erros e se nós pisamos em cima, o que estamos fazendo se não complicar ainda mais a situação, não é verdade? Porque nós vamos precisar do perdão dos outros, nós também cometemos equívocos. E se somos muito duros, Jesus disse que com o ferro que você ferir, você será ferido. Com a medida que você julgar, você será julgado. Esta é uma lição que nós não devemos nos esquecer nunca. Então, a indulgência é o remédio. E que nós possamos adotá-la sempre, em todas as atividades da nossa vida, não é? Acabou, isso aí, agradecemos a sua participação, assista os capítulos anteriores, os programas anteriores e nós estaremos daqui uma semana, se Deus quiser, com um novo programa Alegria de Viver, feito com muito carinho para você. Até lá! Um abraço! Tchau, até!